Olá a todos, meu nome é Bruno Martins, sou médico lá de São Paulo e vamos iniciar então hoje mais um SoBedcast. E hoje eu tenho aqui comigo o prazer de entrevistar a doutora Crisley Casamali, né? Gostaria que a doutora Crisley se apresentasse também. Tudo bem, Crisley? Olá, é um prazer estar aqui com o Bruno, que foi meu preceptor na residência médica no ICESP. Então, meu nome é Crisley Casamalho, eu trabalho atualmente em Passo Fundo, no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Eu fiz formação em cirurgia geral nessa instituição, depois disso eu fiz formação no INCA por 2 anos e fiz um fellow, então uma complementação no ICESP, onde ele foi meu preceptor. É um prazer e obrigada pelo convite. Maravilha. Então, Crisley, aqui na SBAD, então você está falando sobre como implementar um serviço de terapêutica avançada no seu serviço. Isso é uma realidade para muita gente, né? Que nem você disse, faz a sua formação, depois ela vai fazer uma especialização em algum grande centro. No seu caso, você foi então para o Rio de Janeiro no INCA, depois foi para São Paulo, foi lá no ICESP, viu uma grande estrutura, e daí finalmente retorna, e daí tem que tentar trazer alguma novidade para o centro que você estava trabalhando, né? E como é que foi, assim, qual que é a dica que você dá, então, para o pessoal que está nessa mesma situação, que vai e retorna para o seu centro? Então, Bruno, esse processo ele foi bem desafiador, porque a gente já conversou em outras ocasiões, a gente tem uma realidade na residência, um parque de aparelhos, de acessórios, muitas vezes muito diferente do que a gente vai enfrentar na realidade. Então, essa estrutura, muitas vezes, ela deve ser construída ao longo de um tempo conforme as demandas da instituição e da região. Então, essa avaliação, né, da região onde você vai trabalhar, a estrutura, qual que é o fluxo, se tem pacientes oncológicos, é um serviço de referência para transplante hepático, atende crianças. Então, toda essa avaliação a gente deve fazer antes, para a gente se estruturar e poder levar essas novidades. Então, foi isso que eu fiz. Desde a residência de cirurgia geral, eu já tinha esse objetivo de voltar para lá. Eu fiz bastante contatos, né, com colegas ex-preceptores, oncologistas, gastroenterologistas, para poder, então, mostrar, fazer esse networking e mostrar esse trabalho já previamente. E quando eu cheguei, eu fiz continuidade a esse trabalho que eu já vinha fazendo. Eu também acabei me colocando à disposição das faculdades de medicina. Sou docente de uma das faculdades, então participo ativamente de semanas acadêmicas, simpósios. Também sou preceptora do serviço da residência médica de gastroenterologia, focado na área da endoscopia. Isso também traz bastante fluxo, demanda, né, desses colegas que vão entendendo qual que é a tua área de atuação. Então, você falou de duas coisas, dois pontos para mim muito importantes, né? O primeiro não é só você acabar o que você estava fazendo, voltar para lá e falar assim, cheguei, né? Eu sou a última bolacha do pacote, né? Eu sou a grande novidade aqui, não é bem assim, né? Então você já fez o contato prévio, né? Você se mostrou à disposição, né? Você mostrou quem você é e você fez uma rede de contatos, então, previamente. Isso daí é uma coisa importante, então, para já ir sendo construído, correto? Perfeito, Bruno. Um dos focos também dessa mesa que a gente vai falar hoje à tarde é justamente sobre o marketing, como a gente deve fazer isso de forma ética e profissional. Então, a gente não deve ter medo de fazer marketing médico de forma ética. Então, a gente deve fazer isso e mostrar realmente aos outros colegas que não têm tanto conhecimento da nossa especialidade até onde ela pode ir. Tá, muito importante. E uma outra coisa, então, importante que eu queria ressaltar é que você se envolveu, então, como docente, né, em uma universidade. Também é muito importante isso, então, para conhecer outra, né, fazer uma rede de contatos com outras especialidades, gastroclínicos, gastrocirurgiões, né, e com os próprios colegas que estão lá, né, que devem estar ali dentro do hospital universitário, agradecem até a sua ajuda, né? Perfeito, Bruno. É isso mesmo. Aí, gostaria que você falasse um pouco, então, sobre... Eu não sei se você teve essa dificuldade na sua realidade, mas muitos colegas têm dessa falta de estrutura. Às vezes você chega e você estava acostumado com ecoendoscopia, com arco cirúrgico, com materiais como bomba de CO2 e tudo isso envolve muito custo, né?
Então, qual que é a dica aí para a pessoa conseguir montar um serviço de endoscopia com a estrutura adequada para terapêutica avançada, que seria esse tema? Então, aí a gente já parte de uma questão, assim, não só de formação e mostrar realmente os teus resultados como profissional, para uma parte mais administrativa, até mesmo de gestão, se mostrar também com entendimento nessa área, para a direção do hospital, fazer conversas com a administração hospitalar, mostrando que você pode avançar, pode ter outras opções de drenagem de pacientes da região. Então, claro, a gente não chega com a estrutura pronta, até porque alguns procedimentos não eram antes realizados, então não teria como ter essa estrutura. Então, a gente vai ter que construir isso com o tempo, com longas conversas, com grandes esforços individuais, coletivos, trocando ideias com colegas que muitas vezes já estão lá, né? Então, a gente tem um colega que está lá em Passo Fundo, na região, faz endoscopia terapêutica há mais de 20 anos. Então, a gente tem uma parceria muito boa nesse sentido, de sempre estar evoluindo nos procedimentos e fazendo essas conversas junto à direção hospitalar. Tá, isso é uma coisa que a gente vê até hoje também na nossa rotina. Às vezes a administração hospitalar não tem noção da abrangência da endoscopia. E muitas vezes o que parece caro inicialmente, né, por exemplo, um material de ISD, por exemplo, na verdade está fazendo uma economia, não só um benefício, não podemos esquecer do benefício do paciente, mas também está trazendo uma economia porque você está evitando uma cirurgia, você está evitando uma UTI, né? Então aquele investimento inicial tem que ter essa conversa que você falou com a diretoria, né? Perfeito, Não. Bruno. É isso mesmo. Desde que eu cheguei lá, então, assim, evoluiu na questão dos aparelhos. Então, já tinha isso previamente programado, mesmo antes da minha chegada, a compra de novos aparelhos. Então, hoje a gente tem 3 salas de endoscopia com aparelhos HD. Claro que a gente tem a questão das quebras de aparelho, a manutenção, que a gente sabe que também é muito caro. Mas, em geral, a gente consegue ter disponibilidade de aparelhos com alta definição, com cromoscopia, que a gente sabe que faz diferença no diagnóstico. Além disso, a gente conseguiu adquirir, então, com essas conversas com a direção, o insuflador de CO2. Isso é um passo bem importante, pelo que tu falou, na questão da evolução para as ressecções endoscópicas. Então, hoje, me traz um conforto maior na hora de submeter o paciente a um tratamento minimamente invasivo, sabendo que, se tiver uma perfuração, por exemplo, eu vou ter condições e tempo de lidar com essa situação. Ou seja, não é só porque você teve o treinamento e sabe fazer determinado procedimento que você vai se aventurar a fazê-lo, né? Mesmo que as condições não estejam boas, né? Então, um exemplo do CO2, né? Perfeito, Bruno. A gente falou, né, até antes da nossa conversa, lembrando de um caso que eu tive há um tempo atrás, em 2020, eu ainda não tinha esse insuflador de CO2. Eu recebi uma indicação de uma avaliação para uma ressecção endoscópica, era uma lesão extensa no esôfago, e eu acabei fazendo contato, então, com vocês lá no ICESP para encaminhar essa paciente para um centro de referência. Não me senti à vontade por não ter a estrutura e não ter condições de submetê-la àquele procedimento no hospital onde eu estava. Então, e foi perfeito, porque a paciente foi para lá, fez o tratamento e retornou e segue acompanhando comigo até hoje. Teve cura endoscópica e, com certeza, foi o melhor para ela naquele momento. Então, a gente tem que saber da nossa limitação. Muitas vezes a gente não tem esse aparelho, a gente está numa ansiedade de mostrar o nosso trabalho e a gente se mete em alguns becos sem saída. E talvez esse seja o ponto mais importante dessa nossa conversa, né? Porque você está chegando, né? Você é um jovem endoscopista, está chegando num lugar com uma técnica nova e você vai se atrever a fazer um procedimento sem todas as condições adequadas e daí complica, porque é óbvio, é complicar na mão de qualquer um, e daí vai ficar com aquela mácula, né? Em torno do seu nome, né? Então, qual que é a dica para quem está começando, né? Voltando ao seu serviço, né? Por onde começar? Que tipo de procedimento que a pessoa deve começar? A gente deve indicar adequadamente a ressecção ou a CPRE ou o que seja de tratamento terapêutico, selecionando adequadamente os casos. Então, a primeira coisa é saber indicar e contraindicar. A segunda questão é sempre ter familiaridade com os acessórios, com o aparelho que tu vai utilizar. Então, não começar por procedimentos que tu viu pouco, que foram poucas experiências prévias.
fazer o que você tem mais segurança com acessórios que te trazem mais conforto, que tu tenha mais conhecimento de lidar. Então, a seleção dos casos, os materiais adequados e com certeza o anjo da guarda do teu lado, porque é importante também. Então, é importante contato com os colegas também, né? Com certeza, a gente tem que ter uma rede de apoio. Por exemplo, vai fazer um ISD, já tem que ter algum colega de sobreaviso, tem uma intercorrência, vai poder encaminhar rapidamente esse paciente para um tratamento mais definitivo. Hoje em dia isso é muito importante, né? Então, não só essa boa conversa com o paciente, com os colegas e documentação também de tudo que está fazendo, né? Isso aí. Tá joia. Tem mais alguma dica que você gostaria de dar para os nossos Resiliência. ouvintes? Resiliência. Muita paciência. Porque, com certeza, o início nos centros menores, fora de São Paulo, do Rio, esses centros maiores, ele é mais complicado. A gente precisa plantar algumas sementes para colher a longo prazo. Nem sempre tudo vai estar lá no mês seguinte, né? Que você acabou de pedir, né? Às vezes demora alguns meses, anos. Exato. Para a coisa acontecer. Tá bom. E para encerrar essa nossa conversa, assim, como é que é no seu dia a dia? Isso é uma coisa que o pessoal varia bastante. Tem gente que ouve música, tem gente que não ouve música. Você ouve música durante a endoscopia? Eu ouço música nos exames mais diagnósticos, naquela situação em que há uma descontração maior da equipe. Procedimentos que eu quero a equipe bem focada, por exemplo, uma CPRE, normalmente eu deixo mais em silêncio. Né? Exatamente. Tá joia. E daí, o que você coloca, então, para ouvir nos procedimentos mais tranquilos aí? Então, eu tenho uma playlist longa, mas eu escolhi para hoje uma música do Red Hot Chili Peppers. Maravilha. Então, muito obrigado a todos e até o próximo Sobedcast. Obrigada, Bruno.